Olá, olá a todos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Dizem que é preciso começar sempre com o mais importante, então vamos lá, para já segurar vocês. Sejamos nós quantos formos neste canal, eu quero que a gente faça um pacto, tá? Então eu vou propor e vou eu mesmo me manter fiel ao pacto. É um pacto por honestidade intelectual, por humildade, por modéstia e por uma busca constante por alguma coisa que a gente poderia chamar verdade, tá? Tem questões filosóficas muitas sobre se existe algo que possa assim chamado, mas possa ser assim chamado, mas a gente sabe do que está falando, né? Então, eu quero com vocês me propor e eu quero que vocês mesmos mantenham o controle seguro sobre o meu comportamento e as minhas falas e me digam quando vocês acharem que eu me desvio dessa busca por verdade, tá? Então esse é o nosso pacto. Eu vou talvez entrar logo mais em detalhes sobre o que significa a verdade, sobre o que a gente vai buscar, qual é a crítica que a gente faz quando a gente chama ou diz que os outros não estão tão comprometidos assim com a verdade, tá? Eu vou falar disso, digamos, na segunda parte do vídeo. Então, depois, quando vocês forem assistir, percebam nos capítulos, vai ter uma primeira parte em que eu vou falar agora sobre as circunstâncias presentes, sobre o cenário, sobre o Irã, Israel, algo que, claro, está pegando muito e está chamando muito a atenção, é um momento crítico que nós vivemos, então eu vou falar na primeira metade, talvez, sobre isso, e depois, na segunda metade, eu vou falar sobre a questão da narrativa, da informação, da enganação, da mentira, dos pesos e das medidas e do pacto que eu proponho aqui, tá? Então, a primeira metade vai ser o cenário, a segunda metade vai ser essa questão de como é que a gente procura saber o que de fato acontece, como é que a gente procura entender e explicar do melhor modo possível o que está diante dos nossos olhos, tá? Outra coisa muito importante, os vídeos, né, que eu fiz nos últimos 3 dias, pela temática, né, atingiram muito mais gente do que costumavam atingir os demais. Eu sei que todos vocês que estão acompanhando o canal, que estão apoiando, que estão recomendando, né? Vocês são parte desse sucesso, desse esforço. Na verdade, vocês são grandes responsáveis por esse sucesso. Eu sou muito grato a vocês, muito grato a cada um que assiste, que faz os comentários, que interage, que ativa as notificações, que recomenda, que contribui, tá? Sou especialmente grato, e vocês vão ver agora o banner que vai aparecer agora, sou especialmente grato também àquelas pessoas que se mantêm anônimas, digamos, em relação ao canal, porque fazem suas contribuições através do Pix. Tem gente que tem sido muito generosa comigo. Eu estou procurando um jeito de poder agradecer a vocês pessoalmente, sem, digamos, violar a anonimidade que vocês talvez escolheram ter, mas sou extremamente grato, realmente, muita gente muito generosa comigo, com o canal, com o conteúdo, e é uma das razões centrais para eu querer fazer
este pacto com vocês. Quer dizer, nós podemos ser poucos, talvez, mas, sabe, nós temos que ter clareza de que estaremos buscando algo que seja verdadeiro. Tá? Então, feitos os agradecimentos, convidados todos vocês para assinar, para compartilhar, etc., vamos falar do cenário atual. E eu digo para vocês, sem nenhuma hesitação, estamos vivendo um momento histórico. Eu já disse isso em outros vídeos, né, dizendo que nós tínhamos entrado numa fase da história do Oriente Médio que provavelmente seria vista, né, retrospectivamente no futuro como tendo sido uma fase, um momento que transformou talvez tudo, né? Pelo menos terá produzido transformações muito profundas, desde o 7 de outubro. Tá? Há vários aspectos dessa mudança do mundo que eu já discuti em outros vídeos e que nós vamos voltar a discutir, mas sempre houve uma certeza, se vocês recuperarem também as falas anteriores, sempre teve uma certeza de que havia um jogador aí cujo envolvimento mais direto na guerra, no conflito, como quiserem chamar, seria um divisor de águas, seria um momento, uma virada capital, né, que era o Irã. Esse ator era o Irã, e eu já tinha dito também que, muito provavelmente, o Israel, o Netanyahu, mas Israel, seu governo, o regime, o Estado, porque hoje está todo mundo junto, né, na mesma missão lá, não dá mais para dizer que é o Netanyahu sozinho ou este governo, sabe? É todo o Estado, toda a sociedade israelense que estão agindo em uníssono, né? Que em algum momento eles iam tentar envolver o Irã, porque talvez fosse, de algum modo, a única saída para Israel seria envolver o Irã na guerra para depois poder envolver os Estados Unidos na guerra e, com a ajuda dos Estados Unidos, operar uma mudança definitiva na estrutura de poder na região, destruindo, portanto, tudo que era o eixo da resistência, destruindo a força maior por trás desse eixo da resistência e colocando o Oriente Médio, falando aqui de modo genérico ainda, né, de joelhos diante de um senhor, né, que seria Israel, e por trás desse senhor, o grande senhor do mundo, que seriam os Estados Unidos. Só que havia uma dúvida sobre se isto era possível, porque não está dado que alguém vai ganhar uma guerra contra o Irã. Certamente não estava dado que Israel pudesse ganhar essa guerra sozinho, e nem mesmo está dado que os Estados Unidos poderiam ganhar uma guerra contra o Irã, e, portanto, havia uma dúvida sobre se nós chegaríamos a esse momento, porque ninguém tinha certeza sobre as resultantes, mas eu dizia que, logicamente, tendo observado aí o processo, o discurso político israelense, as opções que eles tinham, que era basicamente inevitável que, em algum momento, eles fossem atrás do Irã. E eles finalmente fizeram isso na última sexta-feira, e agora é que nós começamos a observar, momento a momento, para ver para onde vai essa guerra e para onde vai pender a balança de poder a cada instante, e depois, no final, se a gente puder imaginar o final. Então, hoje em dia, está até difícil parar para gravar um pouco, porque você se pergunta se, enquanto você está gravando, não está acontecendo algum evento de maior importância na região. Mas eu vou recapitular um pouco, né, desse cenário que a gente está vivendo, para colocar num contexto que seja compreensível
para todos nós. Eu acho que as informações que a gente recebe pela imprensa e mesmo em vários canais aqui do YouTube e outros, normalmente são concentradas no específico, no pontual, no que acabou de acontecer, e nem sempre alguém desenha para a gente um cenário mais compreensivo. Primeira coisa a lembrar, tá? Todo mundo hoje, eu inclusive, está falando do Irã, mas isto não quer dizer que acabou a guerra contra Gaza, não quer dizer que acabou o genocídio em Gaza. Todos os dias, dezenas, se não centenas de palestinos estão morrendo, atacados com armas, né, bombardeados ou fuzilados, enquanto estão na busca desesperada por comida. Tá? Então, não houve uma parada, não houve uma suspensão, não houve fôlego nenhum para Gaza. Tá? A gente não pode esquecer disso, porque digamos, em termos morais, né, em termos inclusive emocionais também, o que há de mais importante acontecendo no mundo neste momento é um genocídio em Gaza. Tá? Então, não dá para esquecer isso. Não dá para esquecer também que continua havendo ataques israelenses contra o Líbano, contra regiões da Síria, ou seja, assim, nada parou para que, de repente, se instalasse uma guerra apenas com o Irã. A guerra contra o Irã começou, como eu disse também no último vídeo, né? Começou com uma decepção no sentido americano, né, da palavra, no sentido inglês, que é com uma enganação, com uma simulação. Houve várias coisas que os israelenses e os americanos, e talvez até mesmo os europeus, fizeram juntos para deixar o Irã, digamos, mais tranquilo, mais crente de que estavam num processo difícil de negociação com os Estados Unidos, mas que aquele processo estava de fato em andamento e que não haveria um ataque de surpresa enquanto eles estivessem de fato num processo de negociação com os Estados Unidos. Alguém poderá dizer, mas que inocência dos iranianos, eles não, né? Ou que incompetência da inteligência iraniana, não conseguiu saber a tempo, não conseguiu descobrir, não desconfiou dos americanos, não viu o que os israelenses fizeram no Líbano e tal. Sim, é possível esse tipo de crítica, mas o fato é que, apesar de toda a desconfiança que eles têm com relação aos Estados Unidos e a Israel, eles de fato acreditaram que estavam a 2 dias de uma nova rodada de negociações, acreditaram que, de fato, pelo menos o Trump estava dizendo que ele avisou aos israelenses para não atacarem, que eles tenham tido falhas de inteligência, não tem dúvida. Quando você tem um país que é extremamente bem armado, bem desenvolvido em termos de técnicas, tecnologias, mundo cibernético, espionagem, e quando esse país é apoiado pelos países mais desenvolvidos do mundo, mais ricos do mundo, em todas as coisas, inclusive nas questões de inteligência, espionagem, etc., é muito difícil um país qualquer do mundo lutar contra isto de igual para igual. Então, assim, você vai ter uma desvantagem nesse plano. E, de fato, aqui tudo foi feito para que os iranianos fossem enganados. O plano parece, não é um plano improvisado, quer dizer, o que os israelenses fizeram é algo que estava sendo preparado há mais de um ano. Eles mesmos dizem que prepararam isso por mais de um ano. Se eles prepararam isso por mais de um ano, é muito improvável que os americanos e os europeus não soubessem que algo assim estava sendo cozinhado e não tenham, portanto, dado informações e facilitações
inclusive talvez ajuda, logística, etc. Certo? Então, fizeram um grande ataque, conseguiram matar várias autoridades militares e vários cientistas. Num começo, circulou mais a informação de que esses generais teriam sido mortos enquanto nas suas casas, com as suas famílias. De fato, houve gente que foi morta e que morreu em casa com as famílias, com os filhos, com as mulheres. Prédios residenciais foram, de fato, atacados. No primeiro dia, se fala em 80 civis mortos, né? Mas também, depois, agora, houve uma correção de que dois generais, pelo menos, estavam todos no mesmo lugar porque eles estavam se preparando para manobras militares bem publicizadas, ou seja, não era uma vitória israelense saber que eles estariam naquele momento reunidos, porque havia a previsão dessas manobras, e então conseguiu atacá-los todos e matá-los todos de uma vez. E junto com esses ataques, que são, digamos, ataques de decapitação das lideranças, houve ataques a instalações nucleares e também a sistemas de defesa antiaérea. E junto com esses ataques, houve, agora nos diz pelo menos o Alistair Crook, que depois eu ponho aqui o link do vídeo dele, que é alguém que sempre está muito ligado, é um cara que era desse mundo da inteligência, né? Era um espião inglês. E ele diz que, ao mesmo tempo, houve um ataque cibernético contra o Irã, de modo a incapacitar as defesas antiaéreas do Irã e também os sistemas de lançamento de mísseis do Irã. Então, num primeiro momento, o ataque foi, portanto, muito bem sucedido, né, do ponto de vista israelense. Quando os israelenses, então, depois anunciam que eles tinham conseguido atacar e destruir e que eles tinham aberto um corredor livre que faria com que os aviões israelenses entrassem sem serem incomodados no espaço aéreo iraniano, eles estavam contando com esse primeiro sucesso, mas eles não tinham como saber que os iranianos se recuperariam razoavelmente rápido. Primeiramente, também as pessoas se perguntavam por que o Irã não respondeu imediatamente, como sempre prometeu. Uma das razões para isso é que levou 7 ou 8 horas para eles conseguirem contornar, digamos, a sabotagem, né, cibernética e voltar a fazer os sistemas funcionarem, tá? Tanto de lançamento de mísseis quanto de defesas antiaéreas, e aí elas começaram a funcionar e funcionaram razoavelmente bem, tanto é que, inclusive, derrubaram aviões F-35, pelo menos 2 deles, dos israelenses. Mais uma coisa que também fez parte dos ataques, e isso durou mais de um dia, agora parece que já assim, esteja muito mais limitado, foram ataques com drones, mas drones que estavam colocados já em território iraniano através de colaboradores, ou seja, serviço secreto israelense ou outros, né, o Mossad ou outros, contando com a colaboração de gente dentro do Irã, e muito provavelmente esse pessoal de dentro é o pessoal que faz parte de uma organização classificada como terrorista pelo Irã, mas também pelo Ocidente e tal, que é uma organização chamada Mujahideen al-Khalq, que é um grupo violento de oposição ao regime, ao governo do Irã, e que sempre funciona como o correspondente, digamos, de Israel lá dentro. Então, ali, esses drones saíam, eles foram carregados até lá, talvez montados dentro do Irã. De repente, eles saem de caminhões, ou então de casas, de prédios, de imóveis em que eles estavam escondidos, e aí eles fazem as próprias operações, ou suicidas, ou ataques, né, com drones, mas drones que já estavam presentes
no território iraniano. Então, hoje o Irã diz que já localizou boa parte desses colaboradores internos, já corrigiu, digamos, essa fragilidade. Mas uma coisa que o próprio Alastair Crooke menciona no vídeo, que eu vou depois linkar para vocês, é o fato de que esses ataques com os drones são coisa muito parecida com o que os ucranianos fizeram na Rússia, quando atacaram o arsenal nuclear estratégico da Rússia, quando atacaram os aviões que fazem parte da resposta nuclear estratégica da Rússia. Drones que tinham sido colocados lá dentro, em aviões, a capota do avião, do caminhão abre, o drone sai, ataca. Então, o Alastair Crooke diz, isso é um sinal muito forte de que quem ajudou a preparar os ataques da Ucrânia contra a Rússia também tem um dedo nesse ataque israelense contra o Irã, ou seja, mais um indício de que quem vem trabalhando essas estratégias de guerra híbrida, que combina ataques convencionais com assassinatos de pessoas através de atentados terroristas, essas sabotagens, esses golpes específicos, todo mundo está pensando isso junto, então isso quer dizer que provavelmente isso aqui faz parte de estratégias mais amplas ocidentais para lidar com os seus adversários ou inimigos, o que inclui Irã, inclui Rússia, inclui China, provavelmente mais para frente. Agora, como eu disse também, os primeiros ataques israelenses foram bem sucedidos, entre aspas. Logo depois, o Irã começa a mostrar a sua capacidade de resposta e hoje nós entendemos parcialmente, tá? Ninguém está fazendo aqui grandes... mas nós entendemos melhor o equilíbrio de forças que está dado entre Irã e Israel neste momento, tá? Então, o que a gente sabe é que os iranianos, pelo que a gente viu das respostas deles, né? Depois que eles conseguiram corrigir os primeiros erros ou corrigir os primeiros efeitos, né, da sabotagem e dos ataques, eles continuam sendo atacados, isso está acontecendo todos os dias, né, desde sexta-feira, mas o que a gente já sabe, primeiro, que o sistema de defesa antiaérea do Irã funciona razoavelmente, então eles estão conseguindo interceptar bastante coisa, já conseguiram, inclusive, derrubar pelo menos 2 aviões. Com o tempo, isso trabalha a favor deles, tá? Em princípio, especialmente se eles continuarem a receber, né, apoio para repor o que eles têm de defesa antiaérea. Por quê? Porque acabou o elemento surpresa, eles vão se adaptando ao que os israelenses conseguem mandar. Segunda coisa, o Irã mostra que tem capacidades de disparar mísseis contra Israel em quantidade muito grande. Quanto mais o tempo passa, mais mísseis entram com facilidade em Israel, porque as defesas antimísseis que Israel tem, o sistema Patriot, o sistema da funda lá de Davi, o sistema THAAD americano, são sistemas que funcionam muito bem, em princípio, né? Mas sempre passa alguma coisa. Então, a pergunta nunca é se vai funcionar, a pergunta é o quanto ele vai conseguir reter. Depois, esses sistemas vão terminando, eles terminam mais rápido do que os mísseis, eles são mais caros do que os mísseis, são mais difíceis de repor, e os iranianos vão aprendendo com o tempo como melhor se desviar dessas defesas antiaéreas israelenses, que já estão mostrando que não estão funcionando de modo ótimo, porque muitos mísseis estão caindo.
Mais do que isso, muitos mísseis estão atingindo seus alvos, né? Mas tem mais do que isso, que o Irã ainda está usando os seus mísseis menos sofisticados, com menor poder destrutivo, tá? Então, os iranianos ainda têm muito para subir no tipo de armamento que eles podem usar, enquanto que, ao contrário, Israel já usou o que tinha de melhor e não tem o que, digamos, incorporar como surpresas, não tem mais o que Israel possa fazer que os iranianos já não conheçam, certo? Outra coisa que parece clara hoje sobre essa questão do equilíbrio de poder é que Israel começa a dizer que precisa da ajuda de outros, né, especialmente dos Estados Unidos. Então, Israel já confessadamente diz que precisa que os Estados Unidos venham dar uma mão nos ataques contra o Irã. Além disso que eles estão dizendo, que eles precisam de ajuda para atacar, tem algo que já está posto, talvez desde o primeiro dia, que Israel está recebendo a ajuda das potências ocidentais, certamente Estados Unidos e Reino Unido, por enquanto, porque esses países estão ajudando a interceptar os mísseis iranianos onde puderem e como puderem. Tá? Então, Israel já está recebendo ajuda para, digamos, se defender melhor, porque isso dá para perceber, então é lógico, né, que Israel não está conseguindo se proteger sozinho, e isso eles não puderam nem mesmo lá atrás, contra o Iêmen, contra o Hezbollah, etc., muito menos agora com o Irã. Depois, assim, eu prometi, né, que faria um vídeo mais detalhado sobre o equilíbrio de forças, a questão das armas e vantagens comparativas e tal. Não vou detalhar tudo agora, porque esse vídeo ficaria longo demais. Mas, assim, o Irã tem um tamanho, né? O Irã tem um território que é do tamanho, digamos, de 1/5 do Brasil. Tá? É 1.600.000.000 de quilômetros quadrados. Vocês sabem que sim, o Brasil é um país gigantesco, é o 4º ou 5º maior do mundo, e vocês sabem as dimensões, né, do tamanho de um país como o Brasil. 1/6 do Brasil é muita coisa, tá? 1/6 do Brasil é uma boa parte da Europa. Então, o Irã tem de território 700 e poucas vezes o território israelense, que é de, no máximo, 22.000 quilômetros quadrados, se você considerar que Israel inteiro inclui, né, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Ou seja, 22.000 quilômetros quadrados é a inteireza da Palestina ocupada, ou, perdão, da Palestina histórica. Uma parte dela é ocupada segundo o direito internacional, para outros, toda ela é ocupada, né? Mas isso é muito pouco território, e mais, 80% da população israelense está concentrada em um espaço muito menor do que esse, que é no entorno de Tel Aviv, até Haifa, certo? Tem uma região chamada Gush Dan, em que tudo que existe de central, a população, a concentração, as indústrias, está concentrado sobretudo ali. Tá? Então, Israel pode atacar o Irã, sabe, muitas vezes, com muitas armas muito poderosas, mas não tem como cobrir todo o território do Irã, e o Irã tem seus sistemas vitais estão distribuídos pelo território. É claro que você pode causar muito mal ao Irã, mas é muito mais difícil causar mal a todo o território iraniano do que causar mal a todo o território em que Israel está presente e em que Israel tem o que é também crítico do seu lado. Quando eu estou falando de crítico, instalações nucleares, de energia, gás, petróleo,
armamentos, né, centros de pesquisa e etc. A outra coisa é, o Irã tem 90 milhões de habitantes, Israel fala, né, em 9 milhões, mas aí quando se fala em 9 milhões, eles estão contando os 2 milhões de árabes israelenses que eles mesmos querem expulsar dali, certo? Então, você está falando de uma população, digamos, de fiéis aí, né, de fiéis ao Estado judeu, enquanto Estado judeu, de 7 milhões. E essa população é muito mais, digamos, frágil, né, do que a população de 90 milhões, com um país que tem 1.600.000 quilômetros quadrados e mais. Israel tem 75 anos, né, ou 80 anos, está chegando nos 80 anos. O Irã tem milhares de anos, tá? Com esse território, com uma população que é basicamente a continuidade da sua população histórica, muito variada, muito múltipla, multiétnica, certo? Mas é uma população que toda ela tem a consciência de uma raiz muito profundamente ancorada numa história milenar, em cultura milenar, em tradições, em, sabe, em passagem de impérios, em questões religiosas, como, por exemplo, partes importantíssimas da história do Islã xiita, que hoje, por exemplo, um analista de segurança, que dizem que é um dos mais importantes de Israel, um cara, acho que chama Yossi Melman, a gente pode depois buscar esse tweet dele, e ele dizia, olha, eu acho que não foi muito bem pensado esse ataque contra o Irã aqui. O Irã assim, é habitado, né, por uma população de xiitas, de muçulmanos xiitas, que conhecem o sofrimento, sabe? Que ele diz, eu acho, salvo engano, depois eu vou procurar para vocês, mas literalmente é gente que está acostumada a sofrer e que tira, digamos, um orgulho, né, dessa sua capacidade de sofrer. Ele lembra do exemplo dos 8 anos de guerra entre Iraque e Irã, em que coisas assim, fenomenais aconteceram e que fizeram com que o Irã realmente sofresse muito. Então, ele diz, eu não sei se foi muito acertado da parte de Israel entrar em guerra contra um país assim, né? Contra um país que tem esta capacidade, inclusive, de aguentar e de sofrer, e que tem essa coisa do orgulho nacional. Então, tudo isso diz que na balança, talvez a balança não seja hoje muito favorável a Israel. Claro, existem algumas coisas que podem desfazer essa conta. Por exemplo, você pode dizer, mas Israel tem armas atômicas, e se eles resolverem usar, aí é um outro mundo, né, de que estamos falando. Mas mesmo assim, sabe, tem aí a pergunta sobre o que resultaria de um uso desses. Mas, obviamente, excetuada esta coisa, Israel precisa hoje que os Estados Unidos venham para quebrar o equilíbrio, tá? Para colocar o equilíbrio de volta do lado dos israelenses, ainda que nenhum resultado esteja garantido aí, tá? Porque depende do que a gente chama, né, vencer uma guerra. E aqui, praticamente, para você vencer uma guerra contra o Irã, você precisaria colocar tropas no chão, quer dizer, precisaria invadir o Irã. Tá? Isso é quase uma impossibilidade hoje. Seria talvez o selo de decadência americana, uma guerra desse tipo, né? Seria o último ato de um grande império que um dia foi, sabe? Então não está dado que os Estados Unidos sairiam ganhando numa guerra assim. Talvez, sei lá, conseguimos destruir toda a capacidade nuclear do Irã. Também parece muito difícil, mas
talvez seja isso o mínimo necessário para você sair cantando vitória aqui e para dizer que conseguiu, então, desfazer o poder iraniano enquanto uma potência regional. Por outro lado, o Irã também aumentou suas apostas e está dizendo que agora o seu objetivo é acabar com a capacidade militar israelense, quer dizer que ao final deste confronto, Israel não terá mais a capacidade de um dia atacar o Irã como fez dessa vez ou como se dizia sempre pronto a fazer contra quem quer que fosse. Tá? Uma outra coisa que tem consequências sobre o equilíbrio, né, é a posição dos vizinhos. Tá? Foi muito importante a declaração do Paquistão de que o Paquistão estava pronto a apoiar o Irã. Claro que a gente não sabe exatamente o que isso pode ser, mas é muito significativo quando você sabe que o Paquistão é, de fato, uma potência nuclear. Né? Então, isso talvez, pelo menos, sirva como um equilíbrio àquela possibilidade. Mas e se o Israel resolver usar armas nucleares? O Paquistão já está dizendo que, sabe, ele não vai ficar nem do lado de Israel e nem vai ficar neutro, né? Então, outros vizinhos também estão alertas, né? Porque eles perceberam o ataque ao Irã como um precedente e eles consideram países como, por exemplo, o Paquistão. Foi até recuperada uma gravação de uma fala um pouco mais antiga do Netanyahu, que dizia que o grande risco para o mundo era uma combinação de Islã radical e armas nucleares. Então, ele dizia, o Irã é o tipo de Islã radical que está à procura de uma arma nuclear, nós não podemos deixar isso acontecer. Eu acho que é falso isso que ele diz, tá? Mas eu estou falando a fala dele. E a outra, ele diz, tem um país que já tem armas nucleares e que o Islã radical está tentando tomar conta. Esse é o Paquistão e a gente não pode deixar acontecer. Ou seja, as pessoas estão lendo isso como, depois de atacar o Irã, se for bem sucedido, haveria provavelmente um ataque ao Paquistão. Não esqueçamos que Israel e Índia se entendem muito bem em várias coisas e poderiam se entender também muito bem em relação a isto. A Turquia, o Egito, né? Todo mundo agora ficou muito... porque eles estão percebendo que Israel, já que não está enxergando limites, né, a realização de um genocídio, também não está enxergando limites a essa dominação regional. E se eles conseguirem, digamos, subjugar o Irã, por que não, na próxima, dizer vamos subjugar agora a Turquia, vamos subjugar o Egito? O Egito é o único grande exército árabe remanescente, por que eu vou conviver com esta ameaça aqui ao meu lado? Claro que tudo isso que eu estou falando está fundado numa crença profunda e que tem a ver com a questão da verdade, sobre a qual eu vou falar já já, que eu tenho certeza de que o Irã não estava em busca de uma arma nuclear, e logo mais eu digo por que eu pus no passado, e minha convicção é que os israelenses sabem disso. Tá? Então, e os ocidentais? Agora estava tendo a reunião de G7 e os europeus e os americanos estariam, entre aspas, de acordo sobre uma coisa básica, que é o Irã não pode ter uma arma nuclear. Enquanto todos eles sabem que o Irã não estava atrás de uma arma nuclear. Mas esse é o mote, né, que permite com que todos eles digam não, Israel tem o direito a se defender, nós precisamos continuar a apoiar Israel, porque, entre aspas, o Irã não pode ter uma arma nuclear. O problema não é o Irã estar atrás de uma arma nuclear, porque ele não estava. O problema é o Irã ser justamente uma potência regional com capacidades militares convencionais muito importantes, capazes de infligir danos a Israel, portanto, uma ameaça a Israel, entre aspas,
um bloqueio ao domínio israelense e americano sobre a região. Então, na verdade, o que tudo isso está nos mostrando é que não pode ter qualquer poder na região que compita, em alguma medida, com o poder de Israel. Então, para bem de Israel, o Ocidente está disposto a destruir país após país no Oriente Médio, para fazer com que cada um desses países seja um Estado falido e que o único que prospera e que tem algum poder e que desenvolve tecnologia e economia, etc., seja Israel. Quem quer que tenha um plano nacional próprio, autêntico, de desenvolvimento, de independência, vai ter que ser bombardeado até que vire um Estado falido, certo? E é isso que está acontecendo com o Irã, ou pelo menos se tentou fazer com o Irã, e os outros vizinhos estão percebendo, opa, talvez seja a nossa vez na próxima, né? Cresce também o risco de uma guerra regional, especialmente se os Estados Unidos se envolverem, porque se os Estados Unidos se envolverem, eles fazem pender a balança mais a favor de Israel. Isso não quer dizer que eles vão necessariamente ganhar a guerra, mas fazem pender a balança em favor de Israel. E aí é preciso ver se outros atores não vão querer compensar esse desequilíbrio, agindo agora em defesa do Irã, mas também de todo o eixo da resistência, e inclusive em defesa dos palestinos. Então, nós precisamos ver nos próximos horas, certo? Dias, no máximo, o que os americanos vão fazer em relação a isto. A coisa mais recente que aconteceu hoje, né? Vocês estão tendo as trocas de mísseis e de ataques, mas a mais recente nesses ataques foi um ataque direto à TV nacional iraniana. Então, Israel foi lá e bombardeou o prédio, né, um conjunto, na verdade, em que funcionam vários meios de imprensa, de informação, etc. Ou seja, atacou mais uma vez os jornalistas, né? E atacou instalações que são totalmente civis. Qual é o objetivo qual é o objetivo de um ataque assim em termos militares? Assim como a gente pode se perguntar qual vinha sendo o objetivo dos ataques contra hospitais, contra jornalistas, contra socorristas, contra ONGs humanitárias, certo? Em princípio, não tem outra explicação senão dizer, olha, é causar terror, né? Então, dizer para os iranianos que ninguém estará seguro, por mais que seja civil, por mais que trabalhe como jornalista, por mais que atacar esses lugares seja um crime de guerra, né? Por outro, talvez interromper, né, o fluxo de informações. Então, a TV iraniana vai servir para quê? Para dizer para a população iraniana, olha, saiam desse lugar, encontrem abrigo em outro lugar, isso daqui está acontecendo aqui, ali está sendo atacado, etc. Quer dizer, você faz com que a população talvez perca um pouco acesso a informações vitais, além de ficar assustada, né? Mas também pelo menos simbolicamente, né, um ataque à capacidade do Irã de contar a sua própria visão das coisas, de comunicar com seu próprio público, pelo menos, né, ou de oferecer ao mundo visões alternativas que não sejam aquelas das agências de informações, né, as agências de notícias que alimentam praticamente todos os jornais e as TVs a que nós temos acesso aqui, e que trazem informações realmente muito parciais, muito mentirosas, muitas vezes, eu digo para vocês hoje com toda a franqueza, que nos colocam diante desse problema do qual eu falava no comecinho, que era onde está a verdade? Quer dizer, como é que a gente acha a verdade? Sabe, onde é que eu vou atrás
de informações fidedignas, etc. E qual é o compromisso que a gente tem se a gente, de fato, preza um pouco, né, por verdade, né, preza assim, a verdade e a compreensão, né, mais completa das coisas, mais críticas, né? Observem que, ao mesmo tempo em que, por exemplo, houve esse ataque agora à TV iraniana e tal, confesso em Israel, não é um mistério, tá? Então, eu não estou revelando para vocês o mistério, apesar de que ninguém fala do assunto, mas é que há uma fortíssima censura sobre tudo o que acontece em Israel. Então, há um acordo, digamos, nacional, uma imposição, que é, sim, o serviço de comunicação das Forças Armadas israelenses instrui as pessoas a não gravarem, a não documentarem, a não mostrarem, a não publicarem, e diz muito claramente para os jornais o que os jornais podem e o que eles não podem publicar, o que eles podem e o que eles não podem noticiar. Eles colocam isso na conta, digamos, da segurança nacional, etc., mas o fato é que as pessoas, mesmo dentro de Israel, não ficam sabendo o que está acontecendo dentro de Israel, e com isso você controla também a opinião pública, né? Porque às vezes, se a opinião pública estivesse consciente de que tantas pessoas estão morrendo, tantos prédios estão sendo destruídos, que tantos mísseis estão atingindo de fato seus alvos, etc., talvez a população começasse a repensar o seu apoio incondicional às Forças Armadas e ao governo. Então, agora entramos no segundo capítulo para marcar bem o momento. Assim, quem quiser assistir só essa segunda parte, quem quiser assistir só a primeira parte, depois eu até faço talvez 2 cortes, né? Mas eu quero fazer um vídeo mais compreensivo hoje, porque amanhã eu viajo e eu aí depois não sei quantas vezes eu poderei entrar com coisas mais, sabe, mais completas e tal. Mas agora começa a segunda parte, que é sobre a verdade. Então, tem lá uma frase, né, que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade, certo? Então, quando a gente diz assim, ó, estamos num momento de guerra, ou um período que vem desde o 7 de outubro, eu sei que muita gente se recusa a chamar o que acontece desde o 7 de outubro de guerra e que diz que é um genocídio, uma matança, é uma guerra contra Gaza e não em Gaza, ou não entre Israel e o Hamas, etc., etc. Mas agora, certamente, com o envolvimento do Irã, estamos falando de uma guerra em um sentido mais próprio do termo, né? E a ideia é que então a primeira vítima é a verdade, ou seja, será que a gente tem que concluir por aí que não é preciso então buscar a verdade e tal? Eu não aceito isso. Eu aceito que seja um diagnóstico que me diga, durante a guerra, há também uma guerra paralela entre versões, entre narrativas, há a atuação muito forte de máquinas de propaganda. Então, quando se diz que a primeira vítima é a verdade, você já está dizendo que a guerra militar é acompanhada de uma guerra de informação pelos corações e pelas mentes, né, das pessoas que vão ter acesso às versões, às narrativas. Então, até aqui estamos de acordo, é isso mesmo, e é por isso mesmo que a gente precisa tomar cuidado com as versões, com as narrativas e com os propagandistas, certo? Mas isso não quer dizer que, o diagnóstico sendo verdadeiro, a gente precisa, então, aceitar que vivamos, então, na mentira. Não. Temos que aceitar a missão de buscar alguma verdade como sendo uma missão mais difícil, porque agora nós seremos bombardeados de versões, de narrativas, de propaganda, certo? Precisamos aceitar que é mais difícil, então, descobrir a verdade, mas não é que a gente está liberado de tentar descobrir alguma verdade, tá? A outra
razão, digamos, da verdade ser difícil de ser alcançada em tempos como esse de guerra, é o que o pessoal chama de a névoa da guerra, né? Tem um filme sobre a guerra do Vietnã, acho que houve um livro também, que acompanhava especialmente a trajetória do Bob McNamara, que foi um cara central no envolvimento americano na guerra do Vietnã, inclusive com muita mentira, com muita propaganda, tá? Que se chama A Névoa de Guerra, Fog of War, né? Então, tem tanta poeira, tem tanta névoa, tem tanta coisa acontecendo que é difícil localizar, né? O que de fato está acontecendo. Fica difícil localizar a verdade ou alguma verdade. Mais uma vez, em termos, então, de estamos sendo bombardeados por propaganda e estamos vivendo uma situação que é nebulosa por natureza, então a nossa missão de entender ou de explicar, de tentar decifrar, sabe, de tentar descobrir, é mais dura, tá? Mas isso não quer dizer que a gente pode se entregar simplesmente, certo? É preciso, então, fazer um trabalho melhor na hora de procurar, descobrir, de pensar, de comparar, de analisar, de criticar, certo? Mas o que é isso que a gente está procurando? Quando a gente diz assim, procurar alguma verdade, sabe? O que pode ser ou não ser essas verdades, tá? Então, tem coisas básicas. Por exemplo, se eu disser assim, ó, fulano se encontrou com Beltrano e eles conversaram. Isso é um fato, né? Um encontro, uma conversa, alguma coisa que aconteceu. Ou então caiu um avião aqui, ou caiu uma bomba, a bomba atingiu uma escola, etc. São coisas que eu posso dizer são verdade porque são fatos que de fato aconteceram, que realmente ocorreram. É uma reunião que realmente houve, é uma conversa que realmente aconteceu. E aí, depois, se eu disser, eu sei qual é o conteúdo da conversa, então eu digo, porque eu consigo provar que o fato aconteceu, que o encontro aconteceu, que a conversa aconteceu, e que eu tive acesso a essa conversa, certo? Ou que eu vi o fato acontecendo, ou que eu vi a bomba caindo, ou então que eu tive acesso a testemunhos, sabe, verdadeiros, verificados de que aquilo aconteceu, etc. Então, uma coisa que é muito difícil mesmo na guerra, e não só, mas na guerra especialmente, é conhecer os fatos, né? Aquilo que aconteceu e aquilo que não aconteceu, aquilo que houve e aquilo que não houve, né? Isso é um primeiro tipo de verdade, digamos, muito básico, né? Depois eu pensei assim que tem outras verdades que têm a ver sobre, digamos, circunstâncias, né? Sobretudo se for concurso de circunstâncias, sobre a realidade de uma situação, a realidade do posicionamento das pessoas, dos países, equilíbrios, força, certo? Então, eu, por exemplo, posso dizer, olha, existe no Oriente Médio um eixo da resistência que vem se opondo ao eixo do imperialismo americano, ao projeto sionista, e eu vejo mais ou menos o equilíbrio de poder entre esses dois eixos deste modo. E aqui, assim, minha leitura pode ser melhor, pode ser pior, pode ser fundada em informações básicas mais sólidas, pode ser fundada mais em intuição, certo? E aqui a gente né, tem uma área aí de dúvida e tal, que é quão boa será a minha informação, quão boa será a minha análise, quão bom é meu histórico, né, de leitura dessas circunstâncias, dessas situações, né? A mesma coisa com as minhas análises. Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, nesta situação agora, eu digo que o Irã mostrou que equilibrou
o jogo de forças, que agora vai ficar mais difícil para Israel, que agora Israel só tem alguma esperança de vencer essa guerra se os Estados Unidos se envolverem, ou então, se eles considerarem que é possível derrubar o regime e alguma coisa aconteça no Irã, em que, de fato, o regime se veja enfraquecido e caia, e aí os Estados Unidos e Israel poderão dizer agora essa foi a nossa vitória, né? Derrubar o regime. Então, também nisso eu posso ser melhor, pior, posso estar baseando isso em informações mais sólidas, informações menos sólidas, né? Posso ser mais inteligente, posso ter mais recursos, digamos, de lembrar do que aconteceu no passado, fazer paralelos com o que está acontecendo agora, né? Assim também eu posso dizer para vocês, olha, está claro o quadro, né? Daqui a tantos meses vai acontecer algo assim, sei lá, o Irã vai sair vitorioso, o mundo vai mudar, Israel vai ser totalmente derrotado, os Estados Unidos deixarão de ser. Eu posso fazer previsões, né, de futuro, posso. E isso também pode ser mera adivinhação, pode ser baseado em um pouco mais de dados, de experiência, mas é claro, é sempre arriscado você dizer que o mundo, sabe, porque assim, vamos concordar, tem muitas coisas que estão acontecendo, né? Muitos encontros, muitas conversas, muitas informações estão sendo trocadas e tal, que nem eu nem vocês temos acesso. Então, por exemplo, o Trump ligou para o Putin, né? O que eles conversaram? Os dois sabem, eu não sei. Algumas pessoas no entorno deles sabem, a gente sabe de pouca coisa. Mas vocês percebem desde então que o Putin e o Trump têm informações que a gente não tem. Eles, inclusive, são alimentados, né, por serviços de inteligência que vão lá e dizem para eles: olha, fulano, um operador de tal país, esteve em tal lugar, passou para o outro, levou com ele uma informação, levou com ele um material, transportou isso. Sabe, sim, tem muita coisa dessas acontecendo, muita gente tendo acesso a essas informações, quer dizer, relativamente pouca gente, né? Mas talvez absolutamente não seja um número tão pequeno, mas são coisas que não são feitas para chegarem ao público, para chegarem na gente. Então, a gente faz leituras e previsões com base no que tem, mas assim, tem muita coisa que está faltando na nossa, não está à nossa disposição. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? É justamente adotar uma postura mais modesta e dizer, olha, com base, né, no que a gente tem acesso, com base no que a gente tem visto, com base no que a gente tem lido, dá para analisar assim, dá para prever um pouco aquilo, mas, assim, mesmo que a gente não consiga acertar sempre ou sempre 100%, ou mesmo que a gente não possa prever o futuro e tal, nós estaremos tranquilos no sentido de que nós estamos sendo honestos na nossa busca e mesmo que a gente tenha arranhado só um pouquinho da superfície, quebrado um pouco aqueles muros, né, de verdades constituídas que o pessoal vende para a gente, mesmo que a gente tenha rasgado um pouco dos véus que cegam a gente, já está bom, nós já estamos mais em contato com a verdade do que se tivermos só digerindo aquilo que alguém já mastigou para nós e já nos deu, sabe, como se dá papa para o bebê, para ele engolir aquilo e pronto, né? O problema é que, assim, quantas pessoas realmente estão trabalhando para que esse exercício seja um exercício mais são, certo? Então, uma coisa que eu já vou falar sobre as pessoas e os seus papéis, né? Mas uma coisa que também afetam, né,
o nosso modo de analisar, de interpretar, de ler, de prever o futuro, certo? É que nós, normalmente, estamos inseridos, de algum modo, talvez naturalmente inseridos, né, em visões de mundo. Tá? E, de algum modo, eu acho que alguns de nós, mais do que outros, né, se forem muito alertas para isso, a gente tá tão antenado, às vezes, nessa busca de uma coisa mais verdadeira, certo? Que até mesmo a nossa visão de mundo está sujeita a mudar segundo a gente descubra coisas novas, pense coisas novas, critique mais, certo? Mas a visão de mundo normalmente é uma visão assim, mais naturalizada, digamos, tá? Claro que aqui assim poderia haver muitas definições de visão de mundo e eu poderia falar, sim, quer dizer, a gente poderia discutir isso numa boa conversa filosófica de café e tal, mas eu não vou fazer isso. Assim, eu vou pegar um exemplo só para dizer o que eu quero dizer com isto, tá? Sim, eu diria para vocês com facilidade que quase que a totalidade da informação que nós recebemos aqui no Ocidente, tá? De grandes TVs, grandes jornais, os analistas de plantão, os caras que escrevem em jornal há 30 anos sobre questões militares, ou seja, o cara que deveria ser o especialista, tá? O cara que, portanto, deveria ser a melhor fonte de informação para nós. Essa mídia, sabe, eu, assim, ontem mesmo dei uma entrevista para um desses canais, dificilmente eles têm me procurado, mas, assim, ontem aconteceu, e eu falei com a Globo News, mas, de modo geral, as leituras que eles estão fazendo são totalmente baseadas em uma visão de mundo que diz para a gente que aconteça o que acontecer, o Irã é um Estado pária. O Irã está atrás de uma arma nuclear. Eles nem se perguntam se é verdade ou não. Mas eles já naturalizaram que aconteça o que acontecer, o Irã é o bandido da história. Ele é o cara malvado da história. Ele é o anti-herói da história. Tá? E aconteça o que acontecer, Israel e Estados Unidos são os heróis. Tá? Vejam todas as notícias, todos os artigos, todas as análises. Tá? Todas elas cabem neste formato, elas te dão sempre este resultado. Tá? O Irã é o malvado, o resto, o Ocidente é o bonzinho. Então, sim, não interessa a realidade de que o representante do Ocidente está cometendo um genocídio com o apoio do Ocidente inteiro. Isso não muda a sua leitura, a sua chave de leitura, que diz que esse é o bonzinho e aquele lá é o mal, entendeu? Então, eu até vi em alguns comentários, aos quais eu pretendo responder com mais calma e tranquilidade, em alguns comentários aos vídeos que eu fiz agora, as pessoas tendo a dificuldade de quebrar essa naturalização e me dizendo, olha, professor, até respeito muito sua opinião, sabe, confio muito, mas será mesmo? Você não acha, sabe? Ou seja, a pessoa lutando contra uma ideia que está profundamente já plantada nela, de que o Irã não pode ser outra coisa senão o vilão, entendeu? E que aconteça o que acontecer no mundo real e que você veja aquilo acontecendo, aquilo ali não é o suficiente para você mudar ou para você colocar em dúvida essa naturalização. Não ajuda muito na nossa descoberta do que é a verdade e também não ajuda muito na nossa construção, né, de visões de mundo ou de alguma relação com uma verdade um pouco melhor, o fato de que muitos discursos, sabe,
são, na verdade, discursos mentirosos, e alguns discursos são discursos verdadeiros. A gente, claro, precisa depois ver com base em que a gente vai decidir, né, se um discurso é verdadeiro ou mentiroso. A gente precisa também pensar nisso criticamente. Então, cada um de vocês, por exemplo, que está me ouvindo, que ouviu uma parte disso, ou que vai ouvir o todo, pode dizer: olha, assim, a partir do que eu já ouvi desse cara, o que eu já vi ele falando, a partir da postura dele, a partir da cara que ele tem, sei lá, as várias coisas que vocês vão recebendo aí, vocês vão dizer: eu confio mais, confio menos. Ele falou um dia e, de fato, era verdade. Ele falou outra coisa, era uma ousadia, mas parecia ser verdade. Quando ele um dia errou, ele disse que tinha errado. Sabe, é isso. Vocês vão, né, construindo. Todos nós vamos fazer isso, tá? Uma coisa que a gente não está conseguindo, talvez por causa da força dessa naturalização da visão do mundo, é que a gente não está olhando para um discurso que é obviamente falso e dizer: tem algo aqui que é falso e, portanto, eu preciso me precaver contra o discurso dessa pessoa que, pelo menos nesta vez, mente, ainda mais se ela mentir todos os dias. Não é isso? Então, eu digo para vocês com toda a sinceridade, né? Eu não acredito em uma pausa respiratória que o Trump dá quando ele fala, certo? Ou numa pausa respiratória que o Benjamin Netanyahu dá quando ele fala. Por quê? Porque, ao acompanhar por muito tempo, eu percebo que, assim, se um dia o cara disse alguma coisa verdadeira, ou foi por acidente, foi sem querer, certo? Ou foi algo que ajudava a demonstrar a sua má-fé e a sua mentira em outros momentos, certo? Quer dizer, todo mundo, por mais que minta, algum dia diz alguma verdade, e normalmente é uma verdade que você pode identificar, porque é uma verdade que confessa algum mal que ele fez, ou confessa alguma mentira que ele contou no passado, porque ela contradiz uma mentira do passado, certo? Então, quando é que você acredita no que diz o Trump ou o Netanyahu? Quando eles um dia dizem para você: olha, eu de fato sabia, tá, que esse ataque ia acontecer, ou eu de fato mandei matar o fulano de tal, certo? Aí você diz: opa, essa daqui é uma verdade, por quê? Porque ela está depondo contra ele, certo? Então, se o cara está numa determinada circunstância dizendo algo que de fato depõe contra ele, aí você diz: opa, aqui ele pode estar dizendo a verdade, certo? No restante do tempo, ele está tentando me enganar, né? Ele está tentando me levar a decidir alguma coisa com base numa mentira total que ele me conta, no mundo que ele constrói para mim, num engano que ele tenta me fazer cair. Então, nunca como hoje, por exemplo, eu pensei tanto na ideia de double speak, que é, acho que traduzido nos livros em português para dupla fala, que é um conceito do George Orwell em 1984, né? Em que, na verdade, toda a estrutura lógica da linguagem é transformada de tal modo que você já não tem mais como discernir a verdade da não verdade, certo? Então, é um modo de comunicar que dispensa já totalmente qualquer relação com a verdade. Isso, o Trump tem me lembrado muito disso, o Netanyahu certamente, ainda que nem sempre eles estejam operando exatamente dentro do que se chama de doublespeak. Mas, por que eu lembro muito dessa palavra ou desse conceito? É que, assim, especialmente no caso do Trump, não há qualquer constrangimento em dizer todas as coisas e o seu contrário ao mesmo tempo. Então, você não pode contar com qualquer palavra que seja dita por ele, com qualquer promessa que seja feita por ele,
inclusive porque na mesma fala, na mesma frase, na mesma construção, ele pode dizer uma coisa e ser o contrário. Já sobre o Benjamin Netanyahu, assim, não há hoje qualquer dúvida sobre a qualidade do caráter do homem, e sobre, assim, o desrespeito total que ele tem por alguma verdade, por alguma justiça, por alguma coisa moralmente válida, certo? Mesmo assim, certo? Mesmo assim, a gente é bombardeado todos os dias com o que esses caras dizem, como se essas coisas, essas falas tivessem mérito, certo? E, por outro lado, se alguém nos diz, olha, o líder da revolução no Irã disse tal coisa. Eu, por exemplo, quando eu vou e vejo o que ele disse, vejo em que tom ele disse e como ele disse, aí eu comparo a economia, comparo a seriedade, comparo a solenidade, comparo a gravidade, certo? Com que as coisas são ditas, e comparo, na verdade, com o que na realidade concreta está acontecendo. E aí eu digo, opa, aqui tem um compromisso com um discurso mais verdadeiro, pelo menos mais genuíno. Eu posso até não concordar com ele, mas essa pessoa está apresentando algo que ela pensa verdadeiramente, certo? E depois vai ter a noção também relacionada que é a prevalência dos chamados spin doctors. Eu até me espanto que a gente não tenha já uma expressão consagrada no Brasil para isso que os americanos e ingleses chamam de spin doctors, e que é usado também em outros países da Europa, etc., que são essas pessoas que estão especializadas em justamente distorcer a verdade, distorcer a narrativa, reapresentar os fatos, salvar a vida dos políticos. Aqui parece que o pessoal chama isso de marketing estratégico, ou então de relações públicas de crise ou coisas do tipo, certo? Ou seja, alguém que vem lá com um discurso para confundir a nossa cabeça, mas salvar a vida de quem disse ou deixou de dizer, ou de quem fez ou deixou de fazer. Então, também nisso há uma questão de saber onde é que está a verdade, inclusive nos discursos. Agora, depois, e eu vou tentar terminar com isso e rapidamente, tem uma questão de o que nós somos nesse mundo, né? Porque eu poderia estar fazendo esses vídeos e falando durante todo esse tempo aqui, provavelmente eu faria isso com muito mais profissionalismo e talvez até tivesse um apoio mais interessado e menos genuíno que o de vocês, menos generoso que o de vocês, mas mais interessado, né? Se eu fosse um propagandista, assim, é claro, especialmente se eu fosse um propagandista, por exemplo, para Israel hoje, tá? Se a minha função fosse, né, a de retorcer a verdade, de fazer a propaganda, de contar um monte de coisas que fariam com que, sabe? Aí, claro, a gente diria, eu não tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com a propaganda, com a narrativa, certo? Não é meu caso, mas alguém até poderia dizer, olha, por baixo de todo esse seu discurso aí tem um propagandista. Sim, eu não posso impedir as pessoas de pensarem o que quiserem, mas uma coisa que a gente pode ser é propagandista, tá? E aí a gente tem menos relação com a verdade, tá? Outra coisa é, bom, eu sou um jornalista, eu posso ser, eu não sou, eu posso ser um jornalista de profissão, mas aí eu posso perguntar para os jornalistas o que significa fazer bem a sua profissão. Então, quando eu estou pegando o jornal do dia, quando eu estou vendo a televisão, e eu vejo aquele jornalista que, em princípio, faz isso como profissão, certo? E que está lá para comunicar, quer dizer, qual é a função do cara? É vender para a gente uma visão do mundo naturalizada que ele, jornalista, também comprou sem saber, ou ele sabe que ele precisa nos informar e que, para isso, ele precisa ir atrás de alguma verdade, certo? Se o cara faz isso sem qualquer talento crítico, sem qualquer
pesquisa, sem qualquer comparação com o passado, sem qualquer... Sabe, ele recebe lá do seu editor ou da agência de notícias um negócio pronto, e aí ele embala e fala com uma cara super séria para mostrar que ele está compenetrado ao pensar naquilo, mas, na verdade, ele está falando bobagens que, se ele tivesse alguma noção de história, ele lembraria meus colegas lá em 2000, 2002, 2003, falaram bobagens parecidas com as que eu estou dizendo hoje, e depois descobriram que era tudo mentira, que o Blair, que o Bush tinham mentido para a gente, que eles tinham falado do risco iraquiano, que eles tinham demonizado o Iraque, certo? Pô, será que não tocam sininhos assim, que eu digo, opa, será que não estão fazendo algo parecido com o Irã? Sabe, assim, sei lá. Então, eu digo, qual seria a função de um jornalista se não for esta? Se você for um analista, como aqui nesse caso, né, eu tendo a ser, ainda que eu tenha uma agenda muito clara, né, que eu sempre disse para vocês, que eu vou apresentar visões alternativas sobre o que, né, acontece no mundo, especialmente no mundo árabe e no mundo muçulmano e no Oriente Médio, mas sempre dizendo para vocês, eu estou em busca de alguma verdade, certo? Por isso aqui a minha newsletter, que vocês encontram aqui no QR Code, se chama Cegueira Seletiva, certo? Porque eu estou atrás daquilo que as pessoas não estão vendo e estou atrás desse mistério que faz com que as pessoas não estejam vendo, certo? Então, eu, nesse sentido, sou um analista, talvez alguém com pretensões de educador, né, alguém que quer fazer com que as pessoas vejam as coisas de modo diferente, etc. Mas, sim, assumindo a minha responsabilidade, que eu tenho um compromisso em ir buscar a melhor informação, a melhor leitura, que eu preciso ser sempre crítico, que eu preciso duvidar do mundo e também de mim mesmo, certo? E tem os tomadores de decisão, aquelas pessoas que têm que tomar alguma decisão e têm que saber do melhor modo possível o que está acontecendo. Não é ainda... Sim, eu posso até ser contratado por alguém que queira tomar decisões para dizer para eles o que eu acho que de fato está acontecendo. Mas, digamos, eu, pelo menos, e nesse meu pacto com vocês, né, eu estou entre o analista que quer olhar as coisas de um modo diferente e que tem um compromisso com enxergar e encontrar e discutir alguma verdade, tem um compromisso com ser crítico sempre, mesmo em relação a si mesmo, né? E tem um compromisso, digamos, moral, tem alguma coisa na qual a gente acredita, por exemplo, que é criminoso matar milhares de crianças, que é criminoso cometer genocídio, que é criminoso expulsar as pessoas das suas casas, que é criminoso fazer essas pessoas passarem fome, certo? E que, para um mundo mais justo, certo? Uma redistribuição do poder talvez seja melhor do que um poder imperial exercido por um país como os Estados Unidos e com um companheiro de trabalhos que é Israel, certo? Claro, sim, você pode ser genuinamente preocupado com justiça e com questões de valores e ainda assim, sei lá, ter uma conclusão diferente da minha em relação aos Estados Unidos ou em relação ao... Eu provavelmente vou dizer que você está pensando mal, né? E que você deveria rever a sua informação e a sua capacidade crítica. Mas, sim, a questão é a verdade do seu compromisso, né? Isso aqui é o mais importante, porque até aí a gente tem como conversar. Mas essa irresponsabilidade com que tanta gente, sabe, primeiro, nos alimenta com informações, sabe, totalmente naturalizadas, acríticas, mesmo num campo onde eu me reconheço mais, sabe, num campo
que se diria mais progressista, mais, sabe, anti-imperial, mais crítico a Israel, mais favorável aos palestinos, às vezes eu olho e eu digo, eu ouço e eu digo, opa, sabe, não sei se estão aplicando o suficiente crítica, não sei se estão prevendo um futuro que é mais um futuro desejado do que um futuro realmente, sabe, analisado. E o desafio para vocês, né, é quando vocês acharem que eu mesmo estou me entregando a naturalizações, ou estou deixando de ser crítico, ou estou deixando de fazer uma análise competente e tal, por favor, aceitem o desafio de me desafiar e de dizer, olha, acho que não é por aí, esse é o nosso pacto que eu estou propondo para vocês. Se vocês aceitarem, eu estarei muito feliz na companhia de vocês e muito atento a estar honestamente nesse pacto, que é também um pacto de modéstia. Muito obrigado e vou tentar falar com vocês a partir do lugar onde eu estarei viajando a partir de amanhã. Forte abraço a todos.